Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre a audição, que é um dos sentidos especiais, né? A nossa orelha ou ouvido, ele é dividido em três partes, né? O ouvido externo, orelha externa, orelha média e orelha interna ou ouvido interno, né? A gente tem ali a parte da orelha externa, a orelha, da orelha externa faz parte a orelha e o meato acústico externo, né? A orelha média, o tímpano e os ossículos, né? O tímpano é aquela primeira membrana do tímpano, né? E temos ali a orelha interna, que é a cóclea, que é o nosso órgão auditivo, tá? Onde tem o órgão de Corti, tá bom? Então, a orelha externa é composta pelo pavilhão auricular, né? Que é toda a parte da cartilagem, que nos animais ela até se move, na gente ele não se move, né? Algumas pessoas conseguem mover a orelha, eu já vi isso, né? Mas, assim, ele tem mais o fim estético na gente, né? E o meato acústico externo, né? O pavilhão auricular é uma estrutura com diversas proeminências importantes para captar o som, né? E direcioná-lo, né? Até o meato acústico externo, até a membrana do tímpano, tá? Seu interior constitui-se de cartilagem elástica, cercada por uma pele fina, com pelos e glândulas sebáceas. Aí você tem que ver que nessa parte da orelha a gente tem ali o malte, né? A gente tem células de defesa ali, nós temos pelos e glândulas sebáceas que protegem essa parte contra patógenos, tá? O meato acústico externo é um canal, né? Em que há um revestimento de epiderme com glândulas apócrinas, tá bom? Aquelas cuja secreção envolve perda parcial, né, da porção apical da célula. Tubuloses, novelados, que secretam o cerume, tá? A gente sabe que é uma substância impermeabilizante que protege todo o meato de fatores exógenos, tá? Como pequenos insetos, patógenos, etc e tal, tá bom? O ouvido médio, né? Ouvido ou orelha média, né? Ela está localizado entre a membrana timpânica e a orelha interna. Então ela fica ali, tá bom? É uma câmara preenchida com ar que contém três pequenos ossos, ossículos, que transferem essa energia sonora da membrana timpânica para a membrana interna. Essa é a função delas, tá? A orelha média é constituída, contínua, desculpe, com a nasofaringe, tá? Por uma tuba auditiva. Então, como ela tem essa continuidade com a nasofaringe por essa tuba auditiva, pode entrar patógenos ali, tá bom? Então, isso é uma das coisas, quando você começa com algum tipo de infecção na nasofaringe, você pode sim vir apresentar, né, dor de ouvido, né? A principal função da orelha média é a transmissão do som. Então, a função desses ossículos é transmitir o som, tá? Que chega até a membrana do tímpano para a orelha interna. Então, é uma função de transmissão, tudo bem? Então, esses três ossículos se chamam martelo, bigorna e estribo, tá? Vamos simplificar. A orelha média serve para transmitir o som através dos três ossículos, martelo, bigorna e estribo, tudo bem? Os principais responsáveis por essa função. Então, a gente tem ali o martelo, a bigorna e o estribo, tudo bem? A gente tem a tuba auditiva, que faz a ligação com a nasofaringe. Pode entrar patógenos através dessa tuba auditiva, tá bom? Essa tuba auditiva, ela serve para equilibrar a pressão, tá? Pressão dentro do ouvido, tudo bem? Do ouvido médio, tá? Do ouvido mesmo como um todo, ela serve para equilibrar a pressão. Aí tem essa abertura que pode entrar patógenos por aí, tá bom? O ouvido interno ou orelha interna, né, inicia-se na janela oval e vai até a janela redonda. Então é fácil, né? O médio vai desde o tímpano até o ouvido interno. O ouvido interno inicia-se na janela oval e vai até a janela redonda. A orelha interna contém a cóclea, que é o órgão sensorial, né, que medeia a transformação da energia mecânica. Gente, é fácil, energia mecânica em impulso nervoso. Então, o som é uma energia mecânica, que ele vai vibrar lá algumas coisas que eu vou falar aqui. O que vibra, né? Aquela energia mecânica, então, o responsável por transformar
aquela energia mecânica de vibração, o som faz isso, em energia elétrica, para ir até o córtex, é a cóclea, que é o órgão responsável por isso, tá bom? A cóclea é formada por 3 rampas ou tubos, tá? O nome é 3 rampas ou tubos, é simples. Rampa vestibular, rampa média e rampa tipânica. Na rampa vestibular, nós temos a perilinfa, na rampa média, a endolinfa, e na rampa tipânica, nós temos novamente a perilinfa. O que é diferente entre a endolinfa e a perilinfa? A concentração iônica. Só. Se houver uma pergunta em relação a isso, é a concentração de íons que é diferente, tá bom? A perilinfa não se comunica com a endolinfa, tá bom? Uma é na rampa média, o tubo médio, e a outra fica na perilinfa e na rampa timpânica, tá? A rampa vestibular é separada da rampa média pela membrana de Reissner, tudo bem? E a rampa média é separada da vestibular pela rampa basilar. A gente vai ver isso, tá? Então, veja bem, nós temos esses nomes que são importantes: membrana basilar, mecanoreceptores, energia mecânica, energia elétrica. Por que eu estou falando isso? Porque na membrana basilar que tem mecanos receptores, que vão fazer a transdução dessa energia mecânica em energia elétrica. É lá que fica. Então, essa membrana basilar é de suma importância. Isso vocês têm que memorizar. Membrana basilar, mecanoreceptores, energia mecânica e energia elétrica. Tudo bem? Então, você tem ali... É só você pensar que são 3 tubos. Você não precisa pensar nesse caracol, porque senão você começa a pensar, mas é um de um que se comunica com o outro. Não. São 3 tubos, tudo bem? 3 rampas ou tubos, tá? Então, você tem o vestibular, você vai ter a rampa média e você vai ter a rampa tipânica, tá? Você tem a membrana de Reissner e você tem a basilar. A vibração que começa em 1 na perilinfa vai se propagar para a perilinfa lá abaixo, que tem na rampa tipânica, e que também vai propagar pela endolinfa, sem se comunicar. A perilinfa não se comunica com a endolinfa. É essa vibração desses líquidos e dessas membranas que vão fazer com que os mecanos receptores da membrana basilar façam essa transdução de sinal. Captem, transforma essa energia mecânica em energia elétrica. E aí tem uma outra história, porque vai soltar neurotransmissor, esse neurotransmissor vai ser enviado, vai ativar outros neurônios e vai acabar chegando no córtex. Vamos lá. Então, a transmissão, vamos lá, é a transmissão da movimentação das ondas na perilinfa, na endolinfa, dentro das rampas. É só isso que você tem que gravar. Vestibular média de pânica. Pensa assim, tem vários negócios líquidos que vão mexendo. E na base lá, tem o que eu falei? Mecanoreceptores, que vão transformar essa energia mecânica em energia elétrica, tá bom? As vibrações sonoras que atingem a membrana timpânica são conduzidas por meio de 3 ossículos, tá? Então começou a transmissão sonora, entrou por aquele meato, foi lá para aqueles 3 ossículos, tá bom? Na orelha média a gente tem 3 ossículos, não tem? Que vai fazer o quê? Transmissão, tá? No interior da cóclea, como ondas na perilinfa. Onda é o que, gente? Energia mecânica, tá bom? Isso faz com que a membrana basilar se movimente para cima e para baixo. Consequentemente, os estereocílios das células sensoriais podem se movimentar também para cima em direção à membrana tectórica. Tem uma outra membrana lá, mas nem é preciso talvez gravar, não sei que você vai ser otorrino, você vai ter que gravar, tá bom? A ser defletidos e podem se movimentar também para o lado oposto. Aí tem uma jogada aí. Veja bem, pela direção que esses estereocílios se movimentam, eles vão despolarizar ou hiperpolarizar. A gente já viu que hiperpolarização é o quê? Ficar mais
negativo. Se fica mais negativo, abre algum canal de alguma coisa? Não. Ele fica mais negativo, tá bom? Então, quando ele despolariza, ele fica mais positivo. Ficou positivo, ele vai despolarizar. Então, a gente tá vendo ali que tá entrando potássio. Então, de acordo com a movimentação dos estereocílios, ele vai despolarizar ou hiperpolarizar, dependendo da movimentação, se é para um lado ou se é para o outro, tá bom? É isso. A movimentação dos estereocílios ou despolarizam ele ou hiperpolarizam ele, tá bom? Então, é simples. A gente vai ver aqui desde o início. O som está entrando no meato, está entrando ali. Por enquanto, o nosso órgão é o ouvido externo, que é um órgão estético. Tem gente até que faz cirurgia de ouvido, né? Até nasce com a orelha mais assim, né? De elefante. Bom, enfim, tem gente que faz cirurgia, né? Então, tá lá, ouvido externo, tudo bem? Então, ó, pavilhão direciona as ondas sonoras para o meato acústico externo, tudo bem? Quando as ondas sonoras alcançam a membrana timpânica, as ondas alternadas de pressão alta e baixa no ar fazem com que a membrana timpânica vibre, tudo bem? Para frente e para trás. A membrana timpânica vibra lentamente em resposta aos sons de baixa frequência, tá bom? E rapidamente em resposta aos sons de alta frequência. Então, de acordo com o som, se você gritar perto de uma pessoa, né, que você tá brigando, com o seu namorado, ou com o seu namorado, a membrana timpânica dela vai vibrar pouco ou vai vibrar muito, tá bom? Aí, o que acontece? Nós temos ali, ó, vai vibrar pouco ou vai vibrar muito, número 2, tudo bem? Aí, a área central da membrana timpânica se conecta ao martelo, que vibra junto com a membrana timpânica. Essa vibração é transmitida do martelo para a bigorna, então para o estribo. Então a gente tem ali os 3 ossículos, que vão servir para quê? Para transmitir o som, aumentar o som. Eles aumentam um pouco, tá bom? E aí tá lá. O ouvido médio, a orelha média, tá bom? Tá transmitindo esse som, tá? Aí a área central tá se conectando. Aí 6. Eu fui logo pro 6, porque ali tem umas 9 passagens, mas vamos descomplicar. Depois você lê com mais detalhes em um livro, se você quer cada passo da audição, tá? As ondas de pressão são transmitidas para fora da orelha média. Então, ela já vai entrar na orelha interna. Ela foi transmitida através dos 3 ossículos, aumentou um pouco, esses 3 ossículos é para aumentar, né? E as ondas vão para fora da orelha média, tudo bem? Olha lá, já tá chegando fora, tá? E aí as ondas de pressão da endolinfa fazem com que as membranas basilares vibrem, fazendo com que as células ciliadas do órgão espiral se movam contra a membrana tractória. Tem uma membrana em cima dessas células, então ela vai se mover. Isso promove o dobramento dos estereocílios, tá? E leva, em última análise, a geração de impulsos nervosos nos neurônios de primeira ordem nas fibras nervosas cocleares. Porque a movimentação desses estereocílios vai despolarizá-lo, tudo bem? Com o som. Então, a gente tem ali, finge que tem uma membrana em cima, ali onde tem um casinho, lá tem uma membrana tectórica, tá bom? Então, ele vai se movimentar e vai levar à despolarização. Tá bom? É aqui, acontece ali, no órgão coclear, no órgão de Corti, tudo bem? E aí, as ondas sonoras de várias frequências fazem com que determinadas regiões da lâmina basilar vibrem mais intensamente do que outras. Então, você tem ali a membrana basilar. Então, sons agudos, geralmente, é uma movimentação inicial da membrana basilar. Sons mais profundos, mas como é que a gente diz? Tem o agudo, vocês sabem, né? Eu não entendo som, tá? E tem um som mais abafado, né? Que vai ser já no final da membrana basilar, tudo bem? Então, a gente tem ali. Aí, o que vai acontecer? Como isso vai ser levado em termos de impulsos lá para a região primária sensitiva, né? O dobramento dos estereocílios das células
do órgão espiral. Então ali tem a membrana tectórica, tem aqueles estereocílios, tá? Promove uma liberação. A gente tem células externas e células internas ciliadas, tá bom? As internas é que realmente vão fazer a transdução desse sinal, a transmissão, mas a externa também é dependente da externa, tá bom? O dobramento dos estereocílios das células ciliadas do órgão espiral promove a liberação de neurotransmissores, provavelmente o glutamato, tá? Que gera impulsos nervosos nos neurônios sensitivos que inervam as células ciliadas, tá bom? Então a gente tem ali. Depois esses impulsos nervosos passam através dos axônios desses neurônios, que formam a parte coclear do 8º nervo craniano. Então, vestíbulo coclear, tá? Então, vai para lá, ó, vai para lá, tudo bem? Alguns desses axônios, dos núcleos cocleares, então a gente tá vendo ali, tá bom? Passam por um cruzamento no bulbo e ascendem num trato leminístico lateral. Aquele leminístico, lembra, que a gente já conhece? No lado oposto, e terminam no colículo interior do mesencéfalo. Então tá subindo, olha lá. Outros axônios dos núcleos cocleares terminam no núcleo olivar superior, em cada lado da ponte, tudo bem? Diferenças sutis no tempo com que demora para os impulsos nervosos provenientes das duas orelhas cheguem aos núcleos olivares superiores, permitem a localização da fonte do som. Então, o que você deve entender é que o ouvido é um órgão sensorial, né? A cóclea é um órgão sensorial, é um órgão de defesa, é um órgão que está muito ligado aos outros sensitivos, né? Os outros sentidos especiais, para você ter uma localização. Então, o que você tem que gravar disso? Os ossículos da orelha média, o órgão coclear, que é o órgão ligado a isso, o órgão, a região, órgão de Corti, que está ali na cóclea, tudo bem? Que vai fazer a transdução desse sinal através dos estereocílios, tudo bem? Das células responsáveis, e que vai subir até o trato sensitivo. Alguns vão cruzar para o lado oposto, outros não. Então, você tem que lembrar disso daí, tudo bem? Vou falar do equilíbrio, que também é muito importante. Eu fiquei um tempo sem fazer videoaula, porque eu também estou tendo que estudar, então tá muita confusão. Mas eu espero ter ajudado e simplificado. Existem muitos outros detalhes, gente? Existe. Mas vocês vão ter que ver esses detalhes à parte. Não tá tendo muito tempo de eu entrar em muitos detalhes e a aula vai ficar muito chata se eu entrar em muito detalhe. Porque a audição é um pouquinho complicada, tá bom? Beijo, até!